Olá, meus amores, boa tarde. Hoje são 13 de novembro de 2020, nossa sexta-feira, nossa primeira aula é de português, tá? Então, vocês vão abrir o livrinho na página 72, na unidade 16, e a gente vai falar um pouquinho sobre uma matéria que não é muito comum em português, é mais para ciências e geografia, mas que não deixa de ser um tema para ser abordado em português também, tá bom? Então, eles precisam de ajuda. Quem é que está precisando de ajuda? Nas imagens aqui que vocês acham aqui. São os animais, tá certo? Vocês conhecem alguns desses animais? Se conhecem, quando for nossa aula online de português, nós iremos conversar um pouquinho sobre eles, tá certo? Aqui embaixo fazem algumas coisas. Se você conhece alguns dos animais representados nas imagens, aqui temos a tartaruga, o mico-leão dourado, o lobo-guará, a anta, a baleia, o cervo, a jaguatirica. Isso aqui eu não sei, mais ou menos eu acho que isso é um pavão. Não, pavão não. Não lembro o nome desse, mas eu vou ver depois para vocês, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre qual tipo de ajuda eles estão precisando, tá certo? Então vamos passar para a próxima página e diz assim. Vou ler no meu, tá? Porque no de vocês é meio pequenininho, fica pequenininho para quem ler. Eles podem desaparecer. Quando um animal vive na floresta e ele é caçado, certo? E os caçadores caçam muito a espécie dele, ele acaba desaparecendo. Então, e tem só alguns aqui, outros bem, é muito difícil de encontrar outro. Isso quer dizer que ele está o quê? Em extinção. Extinção é que ele está desaparecendo, tá? O animal que está em extinção, toda vez que você ouvir falar, o animal tal está em extinção. Extinção, que é extinção? Que está desaparecendo, que não vai mais existir dele. Por quê? Porque as pessoas, os caçadores estão caçando eles. Para que eles caçam os animais? É para criar? Alguns sim, outros é para matar, tirar a pele e vender. Tá certo? A gente já falou sobre isso em outras aulas passadas, tá certo? Mas vamos focar aqui. Eu vou ler aqui para vocês, ó, esse pedacinho. Os alunos da professora Kátia ficaram curiosos para conhecer outros animais ameaçados de extinção. Já sabe que extinção são os animais que estão desaparecendo, certo? E saber mais sobre eles. A professora então mostrou a seguinte foto, legenda à turma abaixo. Ó, observe, tá bom? Então aqui tem uma foto, legenda. O que é foto, legenda? É quando aparece a foto e uma informação embaixo. Então é foto, legenda. Tá certo? Foto, legenda. Tá bom? Então aqui, o gato maracajá enfrenta o problema do desmatamento do seu habitat. O seu maior problema era a caça ilegal para a venda de sua pele. Olha só, o que é habitar? É o local onde ele vive. Ele vive em árvores, né? Ele anda pelo chão, então, mas ele gosta de estar deitadinho nos galhos das árvores. Só que com o desmatamento, né, a derrubada das árvores, o bichinho ficou quase sem seu habitat natural, sem sua moradia, sem sua casa, certo? Além do mais, teve os caçadores que, vieram caçar os bichinhos para quê? Para tirar a pele dele para vender, tá bom? Então ele está em extinção, ele está acabando, quase não existe mais dele, é muito difícil encontrar, tá bom? Então toda vez que vocês ouvirem falar em animais em extinção, são os animais que estão desaparecendo, que não vai mais existir deles, se não cuidarmos, se as pessoas responsáveis não cuidarem, se os caçadores não pararem de caçar, eles não vão existir mais, tá bom? Vou ler aqui embaixo agora para vocês. Os animais que vivem livres na natureza são chamados de animais silvestres. Ó, animais silvestres. Silvestre, que é animais silvestres? São os que vivem soltos na natureza, tá? Nas florestas, tá bom? Esses animais podem ser encontrados em ambientes como floresta, os campos, as regiões cobertas de gelo e nos desertos. Porque tem animais que se dá em qualquer lugar, cada um com o seu jeito. Tem animais que gostam do calor, de um lugar quente. Tem animais que gostam mais do frio, gostam de lugares que tem gelo. Outros que gostam de se esconder nas florestas, nas árvores, nas florestas. Tem outros que se escondem no locais, em tocas, no cerrado, no deserto, em tocas, debaixo de terra, essas coisas, no deserto, tá certo? Então vamos lá.
Tá. As principais causas do desaparecimento de algumas espécies de animais silvestres são a caça ilegal. É isso que eu falei antes. A caça ilegal é quando os caçadores, certo, fazem uma caça errada, assim, sem autorização, né? Contra a lei. A lei não permite que caça certos animais. Mas eles, mesmo assim, eles contrariam a lei. Eles não obedecem à lei, certo? E caçam esses animais. Então é uma caça ilegal. Quando você ouvir falar em alguma coisa, isso foi legal, é porque foi permitida por lei. Quando você ouvir falar em isso foi ilegal, é que não é permitido, tá certo? Aqui, o desmatamento, a poluição e as queimadas são outros fatores que ajudam no desaparecimento dos animais. Então, primeiro, a caça ilegal, o desmatamento, certo? A poluição e as queimadas, gente. Né? A gente já falou sobre o desmatamento, que é a derrubada das árvores, as queimadas que quando tocam fogo. Vocês estão vendo essa história lá na Amazônia, lá no Pantanal, que está acontecendo lá na Amazônia, na região norte lá, que está tendo aqueles incêndios que os animais estão morrendo tudo queimados. Os bichinhos, eles não merecem morrer desse jeito, né? Então temos que ter cuidado de não jogar coisas fora nas matas para que elas não peguem fogo e os animais não morram. Porque eles não têm culpa do nosso erro. Gente, por exemplo, as pessoas que fuma, joga o cigarro ainda aceso, aí pega fogo lá, pronto, aí espalha por todo canto. Aí meu lápis caiu, peraí que eu vou pegar. Ai, lapisinho, chega, lapisinho. Certo? Então tem que ter cuidado, tá certo? Vocês verem seus pais fumando, alguém da família fumando. Não joga aí não, ó, joga no lixinho, certo? Então tá, vamos lá. Por isso, é muito importante haver a criação de reservas naturais para a proteção desses ambientes onde esses animais podem viver em liberdade. Então, esses ambientes que são as florestas, elas têm que ser protegidas. Todos os ambientes onde vivem os animais e as plantas também podem ser desaparecidas. Por quê? Porque as pessoas tiram, derrubam as árvores para vender a madeira, né, os troncos, e as árvores vão, se você não plantar outra no lugar, como eu já falei em outras aulas, elas também vão ficar em extinção, elas vão desaparecer, tá? Vamos para a próxima página. Ficou curioso? Vamos ver aqui o que está falando sobre isso. Você sabia que em janeiro de 1978 foi publicado um documento chamado Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Esse documento foi criado com o objetivo de apresentar os diversos direitos a espécies animais, tem sendo o principal deles o direito à vida. Esse texto afirma também que se deve ensinar desde a infância a observar, a compreender e a respeitar e amar os animais. Então, esse documento, ele diz que a primeira coisa que se deve acontecer, o primeiro direito dos animais é igual ao direito da criança. O primeiro deles é o direito de nascer, de viver, certo? De ter uma alimentação. No caso dos animais, de viver livre onde eles nascem, para eles poderem viver a vidinha deles livres nas matas, nas florestas, onde eles vivam, sem ser caçados, sem ser machucados, tá certo? Deixar eles bem livres. Você pode conhecer esses direitos lendo o livro Animais, de Ingrid, tá? É importante conhecer os direitos dos animais para garantir que eles sejam respeitados. Então, ó, às vezes a gente diz, não gosto desse animal, não gosto daqui. Tá, você não gosta, mas vamos respeitar. É igual com pessoas. Não gosto daquela pessoa ali, aí vou maltratar, vou xingar, vou bater. Não, eu apenas não falo. Certo? A pessoa não chegar muito perto, se não gosta, mas vamos respeitar, não vai estar xingando, dá bom dia, dá boa tarde, boa noite. Do mesmo jeito são os animais. Você não gosta de certo animal, mas nem por isso você tem direito de maltratar, de jogar coisa nele. Por exemplo, você não gosta de gato, aparece um gato na sua casa, você vai jogar uma pedra nele. Não, só dizer, show gatinho, vai gatinho. Pronto, que ele se assusta e vai embora. Não gosta de cachorro, vai jogar um pedacinho, sei lá em que do cachorro. Não pode, tá certo?
Então a gente tem que ter cuidado com os animais que vivem ao nosso redor. E os que aparecem próximo, mas mesmo que a gente não goste, a gente deve manter a distância e tratá-los bem do mesmo jeito. Se você não mexe com ele, ele não mexe com você. Então respeito, né? Se você respeita, ele também respeita você, tá? Vamos aqui abaixo. Essas perguntas aqui seriam para a gente responder em, como é que chama? Oralmente. Então, quando a gente tiver numa aula portuguesa, a gente volta aqui para falar um pouquinho sobre isso. Vamos pular para esse baixo. Jogo rápido. No texto abaixo da fotografia, que é esse daqui da Jaguatirica, ó. Nesse texto aqui que ele tá falando, tá? Ó. O textinho que tem aqui de baixo, ó. É dito que a extinção do gato maracajá é causada por 2 problemas. Leia e marque 1 e 2, iniciando a ordem que expressa o problema que aconteceram. Então, aqui, ó, você vai botar 1 ou 2. Você vai numerar o que é que acontece primeiro e o que acontece depois, tá? Então, a primeira coisa que disse lá, qual foi? O maior problema dele é o quê? Seu maior problema é o quê? Ó, tem dizendo aqui, ó. Seu maior problema é a caça ilegal. E depois vem o quê? O desmatamento, né? Então, aqui, ó, a caça ilegal é o número 1, certo? E o desmatamento do seu habitat é o número 2. Então, aqui 1, aqui 2, tá certo? Vamos para o 2. Por que as informações sobre esse animal foram publicadas? Por que botaram aquela foto e botaram falando sobre ele embaixo dele, lá da foto? Foi para quê? Foi para só fazer uma página do livro bem bonita? Ou foi para transmitir alguma coisa? Vamos ler? Então, aqui no primeiro. Para mostrar que ele está entre os animais que correm risco de extinção, ou para apresentar um animal bonito e raro que vive no Brasil? Você acha que é o quê? O primeiro ou o segundo? Lá tá dizendo o quê na foto? Vou ler de novo. Ó, tô lendo de novo, tá? Então, aqui, ó. Gato maracajá enfrenta um problema do desmatamento do seu habitat. Seu maior problema é a caça ilegal para a venda de sua pele. Ele é um animal que está o quê? Ameaçado de quê? De extinção. Então a gente vai marcar o quê? O primeiro, um xizinho no primeiro. Tá bom? Vamos para o próximo. Deixa eu passar minha folha aqui. Olha só, gente. Aqui a gente vai falar de biomas. Biomas, eu nunca vi falar o que são biomas. Eu vou explicar. Isso aí vocês vão aprender bem direitinho quando vocês estiverem lá no 4º, 5º ano, bem detalhado. Mas aí a gente vai ver só por cima o que são biomas. Ó, vocês estão vendo que aqui tem o mapa do Brasil, né? Cada coisinha dessa, ó, é um bioma, tá? É uma espécie onde tem um tipo de clima, de vegetação, tá certo? Então aqui, ó, bioma é um conjunto de vegetais e de animais, certo? De uma determinada região, tá certo? Que vive com climas e espaços diferentes. Então tem lugares enormes, tem lugares menores, tem lugares que são quentes, lugares que são frios, tem lugares que tem muitas plantas, tem lugares que tem muitas árvores, tem lugares que não tem quase árvores, é seco, como aqui no nosso Nordeste, bem no sertão é bem seco, né? Aí aqui se chama caatinga, tá certo? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre os biomas, tá certo? Então vamos lá. Olha só, vou ler o que está escrito aí, viu? Além do gato maracajá, há diversos outros animais ameaçados de extinção. Já sabe que são ameaçados de extinção, né? São ameaçados de quê? Desaparecer, tá? Observe a seguir a imagem de alguns deles e depois recorte do material de apoio o nome dos animais e colhe-os nos quadros correspondentes. Então aqui, ó, vamos primeiro ver aqui. Aqui temos esse aqui, ó, é o cervo do Pantanal. A gente chama ele de viadinho, né? Mas o nome certo é cervo, tá? Esse aqui é o quê? O mutum do Nordeste. Ó, esse aqui. Esse outro aqui é o ararajuba. É um tipo de um pássaro, tá? Essa daqui, a tartaruga de ouro, de couro, certo? Aqui temos o tatu-bola. Aqui temos o lobo-guará e aqui temos a arara azul, certo? Ó, um filme que mostra muito sobre esses biomas é aquele Rio 1 e o Rio 2. Vocês já assistiram? Que tem os personagens das ararinhas azul?
É muito bom aquele filme e mostra todos os biomas, porque eles passam por todos os locais, principalmente na Mata Atlântica, tá certo? Então, olha só, aqui no mapa, já como eu falei, cada cor é um bioma. Então, vamos ler aqui o primeiro. Onde tiver verdinho mais escuro, é a parte da Amazônia. Então, essa parte todinha aqui, ó, da Amazônia. Isso aqui é um bioma, tá? Bioma da Amazônia. Aí, depois, nesse verdinho mais claro, tem a Mata Atlântica, tá? Depois, no amarelinho mais claro, tem o Cerrado, ó, Cerrado. Cerrado é aquele local que não tem muita floresta, é meio seco, meio deserto, certo? Esse roxinho aqui, ó, é onde é o Pantanal, tá? Esse laranjinha, esse laranja aqui, laranja, mais pra cá, ó, é a Caatinga, é mais aqui pro lado do Nordeste, o sertão onde tem aqueles galhos secos, cheio de espinho, entendeu? Na parte amarela aqui embaixo são os pampas, tá? E na parte mais rosinha são áreas desmatadas. Então, quando você vê uma partezinha rosa, que aqui não dá dando muito para ver que está muito claro, quando tiver um lugarzinho bem clarinho é porque está desmatado, onde as pessoas, quer dizer, aqui, ó, nessas áreas aqui, tô vendo aqui, é porque as pessoas já cortaram essas árvores. Então, foi desmatado, não tem nada lá, tá deserto, tá bom? Então, quais são os biomas, ó? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e área desmatada, tá certo? Então, ó, lá no final dessa aula, eu coloquei um vídeo para vocês verem e vocês assistiram para saber um pouquinho mais sobre o que são biomas, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais, porque esse assunto é um assunto mais puxado lá para o quarto, quinto ano. Mas como no livro tem, a gente tem que falar, tá certo? Então vamos para a próxima. Já sabem, né? Essa tarefa aqui, deixa eu mostrar pra vocês onde é. Na página 13, lá atrás. No final do livro, ó. Na página 13. Aí, ó, tem os nomes desses animais tudinho. Vocês vão recortar e colar cada um no seu lugar, ó. Tá certo? Desse aqui, ó. Por exemplo, o tatu-bola. Tatu-bola você vai recortar e vai colar aqui, ó. Tá? Esse outro de baixo é o lobo-guará. Então, vai botar o lobo-guará aqui. Recorta para colar, tá certo? Então, vamos para a próxima. Aqui. A fotografia e o texto que acompanha são chamados de fotolegenda. Então, toda vez que você tiver uma foto e falando dela embaixo, se chama fotolegenda, tá? Observe outra fotolegenda e escreva as partes que nela aparecem. Então, ó, nessa fotolegenda aqui, temos ó, aqui a foto, aqui a legenda e tem o título. O título é o quê? É sobre o que vai se falar. Então, isso aqui é o quê? O Cervo do Pantanal. Então, qual é o título dessa fotolegenda? Cervo do Pantanal. Então, a gente vai falar sobre ele. Esse é o título, tá? Aqui é a foto do lobo, né, do cervo, né, do viadinho, que a gente chama cervo, que o nome certo é cervo, tá? E aqui é a legenda. A legenda é o que está se falando sobre ele. Então, tá aqui, ó. O cervo do Pantanal pode ser encontrado no Pantanal e está em extinção por conta da caça ilegal e do desmatamento. Então, aqui é o quê? O título, que é o nome do assunto que a gente vai falar. A fotografia, que é esse aqui. E a legenda, que é o que está se falando sobre ele. Tá aqui. Tá certo? Então, título, foto, legenda. É só escrever os nomes no lugar certo. Tá certo? Vamos embaixo. Número 5. Para que serve a legenda de uma fotolegenda? Ó, para que serve a legenda de uma fotolegenda? Ó, essa legenda aqui, ó. Certo? Para que serve a legenda? Ó, essa legenda aqui. Serve para quê? Só para escrever para ficar bonito a foto ou para informar alguma coisa sobre a foto? Aqui vamos marcar para mostrar onde a foto foi tirada ou para confirmar a imagem e apresentar informação sobre ela. Então, no caso é para falar sobre a imagem, né? E conhecer um pouco mais sobre o que está se falando aqui. Então, é aqui, ó, marca o segundo, tá? E aqui embaixo, para terminar, desembaralhe as letras e descubra palavras que indicam onde podemos encontrar fotos legendas. Então, nós podemos encontrar fotos legendas em quê?
em revistas, em jornais, em livros, internet, em outdoor, certo? Então, esses nomes aqui, ó, vocês conhecem, só que eles estão tudo, ó, embaralhados. Como se tivesse um dominó todo misturado. Vocês vão ter que botar as letrinhas no lugar, tá certo? Então, nossa aula de português terminou. E eu vou soltar o vídeo agora para vocês assistirem, tá bom? Os biomas brasileiros. Mas você sabe o que são biomas? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais determinadas por fatores climáticos que ocupa grandes extensões geográficas. Somos mais de 200 milhões de brasileiros e vivemos em ambientes naturais diferentes. Sim, vivemos em 6 biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um com suas particularidades geográficas, climáticas, com populações e culturas diferentes, com espécies de plantas e animais específicos, repletos de belezas e de fragilidades. Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados. Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado. Já a Caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima, ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. O Pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo, a pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. Então nós desenvolvemos um trabalho de resgate da cultura desses agricultores, de preservação das sementes crioulas e do desenvolvimento da agroecologia. Por isso nós temos um banco de sementes crioulas aqui na Diocese de Santa Cruz do Sul, de resgate dessas sementes, porque elas são a base da produção de comida do planeta. Quem cuida das sementes crioulas e faz a agroecologia está preservando o nosso Pampa. E no Pantanal, as ameaças são ocasionadas pela criação de gado e as monoculturas da soja, do milho e do arroz, com o uso excessivo de agrotóxicos que contaminam as águas e afetam sensivelmente a quantidade e a qualidade do pescado na região. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais, estende suas consequências a todos e todas. O magistério da Igreja, e especialmente do Papa Francisco, pede para refletir e buscar soluções coletivas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos
é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas.